Pedem a libertação de 2 bispos sequestrados na Síria, os líderes da igreja em Jerusalém, unidos na proximidade ao povo sírio, mas também para condenar o comportamento da polícia israelense com alguns fiéis locais no Sábado Santo Ortodoxo. É a 3ª edição na Terra Santa do Congresso Internacional de Pentecostes. O evento, celebração, é promovido pelas comunidades carismáticas do Brasil, Canção Nova e Obra de Maria. Será apresentado oficialmente em Milão o projeto do primeiro museu sobre as raízes do cristianismo. Com o custódio da Terra Santa, percorremos as razões pelas quais vale a pena contar essa história. Jörgen Nilsson, 39 anos, da Suécia, chegou a Jerusalém após 5 meses de caminhada através da Europa para trazer uma mensagem de esperança e de paz. Gen Rosso e Gen Verde na Terra Santa. Por ocasião da Semana Mundo Unido, os 2 grupos musicais do Movimento dos Fogolares deram a sua contribuição para o evento, sem se esquecerem que são, em primeiro lugar, peregrinos. Jerusalém na pele. A tradição da tatuagem religiosa é extremamente difundida entre os cristãos ortodoxos das igrejas orientais. Um rito que ajuda a fixar para sempre o momento da peregrinação à Cidade Santa. Espera-se há mais de um mês a libertação dos 2 bispos sequestrados na Síria enquanto entregavam ajuda humanitária. Esse ato horrível de sequestrar 2 anciãos sacerdotes é mais um sinal da trágica situação na Síria, comentam os chefes das igrejas em Jerusalém, unidos em uma declaração que pede a libertação imediata de Mar Gregorios Ibrahim, sírio-ortodoxo, e Paulo Yazigi, da Igreja Greco-Ortodoxa de Antioquia, mas também apela a todas as pessoas envolvidas no conflito para que busquem a paz e a estabilidade para o bem de todos os sírios. Nossos corações e nossas mentes vão a todo o povo da Síria, lê-se no apelo. Pedimos em particular às nossas antigas comunidades cristãs para que permaneçam firmes na sua fé e na sua esperança. Rezamos com eles e por eles, pela sua segurança, a contínua presença e testemunho. As igrejas de Jerusalém estão unidas na proximidade ao próprio pequeno rebanho, uma minoria para a qual no Oriente Médio não faltam dificuldades. Poucos dias atrás, os mesmos representantes cristãos da Cidade Santa tinham divulgado outra declaração sobre o tratamento recebido pela polícia israelense a alguns representantes da igreja, peregrinos e fiéis locais, no Sábado Santo Ortodoxo na Cidade Velha. Um dia de festa se transformou em dor e sofrimento para alguns de nossos fiéis, disseram, exortando as autoridades israelenses a assumirem suas responsabilidades e condenar os atos de violência contra os fiéis e o clero que iam participar da celebração no fogo sagrado na Basílica do Santo Sepulcro. Uma nova forma de viver o Pentecostes. É o espírito de renovação carismática que impulsiona as comunidades brasileiras de Canção Nova e Obra de Maria aos lugares onde tudo aconteceu, para sublinhar como é importante viver a celebração do Espírito Santo, de modo intenso e vivo. O objetivo é demonstrar que é graças ao Espírito que se realiza o nosso encontro diário com o Senhor. Em uma sociedade controlada, somente a luz do Espírito nos coloca face a face com Ele, tornando a experiência de Deus como pai, irmão, amigo e esposo. Esse é o Pentecostes. Esta é a nova aliança. La Pentecoste è il fatto che ha cambiato la mia vita. Pentecostes é o fato que mudou a minha vida. 40 anos atrás eu tive o meu pessoal Pentecostes, quando o Espírito Santo mudou a minha vida. Eu não estou dizendo que eu era um grande pecador, mas eu tinha o pior pecado, ser fariseu. Eu tinha que me salvar de mim mesmo. Então a minha conversão não foi de pecador para justo, mas de justo a filho de Deus, que pôde viver como filho em Jesus, e que me fez pregar a palavra de Deus como Jesus, e proclamar o evangelho da graça de Deus, porque tudo é graça de Deus. A predicare la parola di Dio come Gesù, anunciare il Vangelo della grazia di Dio, que tudo é graça de Dio. É a primeira vez, é um sonho que eu estou realizando. E para mim a experiência está sendo divina, porque ser ungido pelo Espírito Santo é uma coisa emocionante e assim, era o que eu mais desejava. E
Para mim, essa experiência está sendo muito divina. Acho que a gente sai daqui com novos valores, que a gente sai daqui com novos conceitos, né? Porque muda completamente a nossa forma de pensar e de agir. 650 peregrinos provenientes do Brasil, Portugal, Angola. O ar que se respira intenso, cheio de emoção e espiritualidade. Esse é o terceiro ano onde nós estamos realizando o Congresso de Pentecostes aqui em Jerusalém. E a proposta desse congresso realmente é reviver aquela experiência que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, na sala superior, no cenáculo, que está a poucos metros aqui de nós. Viver essa experiência a poucos metros do cenáculo conduz ao ensinamento desse encontro. É necessário levar a mensagem de Deus aos homens, mas é somente por meio do Espírito Santo que o homem é capaz de cumprir fielmente a vontade de Deus e guardar os seus preceitos. Evangeliza-se somente se você for apaixonado por Jesus Cristo. Penso que tutti noi abbiamo bisogno de uma. Todos nós precisamos de um novo Pentecostes na vida. Muitas das pessoas que vêm do Brasil porque buscam uma nova experiência, uma cura, coragem. A mensagem é: o Senhor está buscando você. Está aqui porque Ele quer encontrá-lo e dar-lhe uma nova vida. O Senhor está cercando. E o Senhor está aqui, pode trovar-te, para dar-te uma nova vida. Espírito Santo de Deus. Falar das raízes do cristianismo e dos lugares que carregam a memória. Será esse o Terra Sancta Museum de Jerusalém, um lugar único, o primeiro museu que quer percorrer a história da cristandade. Um projeto sobre o qual a custódia da Terra Santa apostou há tempo e que será apresentado em Milão na terça-feira, 21 de maio, juntamente com a equipe de consultores e museólogos italianos envolvidos nos trabalhos do museu, cuja abertura está prevista para 2015. Com o custódio Padre Pizzaballa, percorremos as razões pelas quais vale a pena contar essas raízes e essa história. Questo paese ha una storia dove la presenza ebraica è evidente. Este país tem uma história em que a presença hebraica é evidente, a presença islâmica é evidente, mas onde também a presença cristã é evidente. No entanto, precisa ser mostrada e dada a conhecer melhor. Percebemos que não existe um museu sobre a história da presença cristã na Terra Santa, ou a pequenas apresentações, mas de uma maneira orgânica. Por isso, é hora de organizar alguma coisa, porque os cristãos sempre foram, e ainda hoje são, mesmo sendo uma pequena minoria, uma presença culturalmente muito vivaz e muito rica, que contribuiu de uma forma enorme para construir relações, não só com a população local, mas também com as muitas sociedades do mundo. É uma realidade que é bom fazer conhecer. É um projeto de grande valor que mostra também um desejo mais geral de investir na cultura e na história. Questa terra, a nostra presença, anche i nostri cristiani hanno bisogno non soltanto. Nessa terra, nossa presença e os nossos cristãos precisam não só de trabalho, de pão, mas também de um sentido. Precisamos conhecer melhor a nossa história para ter um melhor sentido de pertença, uma identidade mais definida. Isso não pode ser separado da história e do que nós fomos. Em Jerusalém, isso se sobressai de forma evidente e sempre muito prática e concreta. As relações de hoje são marcadas pela história. Nossas relações são muitas vezes feridas, porque a nossa história é ferida. Temos necessidade de reler de modo mais sereno e redento, uso uma linguagem cristã, a nossa história. Mas para isso precisamos conhecê-la. Vemos que a nossa história está repleta de relações com os outros, e isso ajuda-nos a viver a realidade presente de uma forma mais serena. Em primeiro lugar, percebemos que a maioria dos fenômenos atuais, sociais, políticos, religiosos, já foi experimentada por nossos pais e nossos avós. Portanto, não são uma novidade. Isso ajuda a redimensionar os problemas, colocá-los no tamanho certo, tomar distância, para ter uma consciência da realidade atual mais serena e menos dramática, catastrófica. Permite também, tendo presente a riqueza da nossa história, de ter a força, os ombros para construir, investir no futuro, porque você sabe que tem a capacidade. Nós fazemos isso e podemos continuar a fazê-lo. Forza alle spalle per costruire, investire nel futuro, perché sai di avere la capacità, perché l'abbiamo fatto, possiamo continuare a farlo. If I had a wish that I could. Investir nisso pode ser também uma fonte de desenvolvimento social e econômico para a população local? Certamente, musei
archivi, biblioteche non sono soltanto depositi dove si mette materiale, ma sono istituzioni culturali. Certamente, museus, arquivos, bibliotecas não são apenas depósitos onde se colocar material, mas são instituições culturais que têm uma consequência econômica. As visitas dos peregrinos, a necessidade de ter pessoal treinado e qualificado para a restauração, a apresentação, a criação de novas exposições, para a apresentação também comunicativa, informática, etc. Cria-se um círculo de relações que também são sociais, por isso mesmo, também com perspectivas. Eu quero salientar que nós, como franciscanos, no passado tínhamos, onde agora se pensa em construir um museu, a sapataria, a carpintaria, a ferraria, que tinham a finalidade de proporcionar empregos. Hoje, essas realidades não existem mais, porque os tempos mudaram, mas a ideia é de continuar a ter esse vínculo, essa relação, essas atividades, inclusive econômica, também no futuro. Makes me high. Sunshine almost away. Ele viajou cerca de 5.000 quilômetros a pé em pouco mais de 5 meses. Atravessou 5 países da Europa para chegar a Jerusalém por ocasião do primeiro simpósio internacional sobre peregrinação sustentável. A viagem nasce com o objetivo de reagir aos problemas de convivência que afligem a Europa, como a xenofobia. Eu tive a ideia de fazer uma peregrinação pela paz, porque temos que enfrentar esses problemas, tão graves como os problemas econômicos que temos de resolver. Através dessa viagem, eu quero testemunhar que as pessoas são geralmente boas. E pessoas que o acolheram e apoiaram, Jürgen encontrou muitas, mesmo se essa longa viagem para testemunhar a paz era, acima de tudo, uma viagem consigo mesmo e com a sua fé. Quando você caminha, como eu fiz, como peregrino por mais de 5 meses, nasce um diálogo interior consigo mesmo. Eu acho que é importante. Esse é o motivo pelo qual eu fiz uma peregrinação, porque é necessário ter um diálogo com nós mesmos e com Deus. A Semana Mundo Unido viu centenas de jovens focolarinos se encontrar em Jerusalém com a intenção de serem pontes. Build the Bridge, dizia seu lema. Foram dias acompanhados passo a passo pelos 2 grupos musicais do Jean Ross e Jean Vente que, com a sua música, tornaram ainda mais fértil o terreno de encontro entre jovens de culturas e de sensibilidades diferentes. Mas esses célebres grupos musicais católicos, com membros de todos os cantos do mundo e reunidos para a ocasião, não se esqueceram de serem também eles peregrinos. Por essa razão, uma de suas primeiras etapas foi o Santuário do Santo Sepulcro, diante do qual não se pode ficar indiferente. Personalmente é uma emoção forte para mim de poder tocar e de poder caminhar. Pessoalmente, para mim, é uma forte emoção poder tocar, poder caminhar nesses lugares importantes da nossa fé, da minha fé. De certa forma, eu os conheci somente nas Sagradas Escrituras, mas depois vendo em primeira pessoa esses lugares, eu diria que me transformaram, de certo modo, a minha fé se torna ainda mais forte. Direi que me transforma in un certo senso, no? Che la mia fede diventa ancora più forte. Per me essere qui è camminare sui passi di Gesù, visto che anche la mia... Para mim, estar aqui é andar nos passos de Jesus, já que Ele é o meu guia. O espírito que eu tento viver se baseia em sua vida. E é muito interessante ouvir todo o histórico que há por detrás disso, porque realmente aconteceu em lugares onde, porém, há também essa realidade de divisão, essa dificuldade no diálogo interreligioso. Para mim, é muito significativo porque é como um reafirmar. Sim, eu escolho viver de acordo com essa forma de amar, que é total, mas é também cotidiana. Io scelgo di vivere seguendo questo modo di amare che è totale. Uma vocação à unidade é do movimento dos focolares que Jean Ross e Jean Vende serviram também por ocasião do simpósio público Descobrindo a Humanidade do Outro.
Na sinagoga, na presença do nuncio apostólico em Israel, Dom Giuseppe Lazarotto, do vigário patriarcal Dom William Somali e do rabino Ron Konish, Gen Rossi e Gen Verde introduziram com suas músicas esse momento de diálogo com o mundo hebraico. O rabino Kronish, diretor da coordenação do Conselho Interreligioso em Israel, precedeu o professor da Pontifícia Universidade, Alberto Lopresti, e o rabino da Grande Sinagoga de Sydney, Raymond Apel. É necessário que essas pontes coloquem seus fundamentos em um desejo de bem que una todos, hebreus, cristãos e muçulmanos. O espetáculo desses músicos peregrinos nos dá uma demonstração. Jerusalém na pele. A peregrinação à Cidade Santa é para muitos um momento de grande espiritualidade. Para torná-lo permanente, os cristãos ortodoxos optam por fazer uma tatuagem em seu braço. Cruzes, imagens da crucifixão e de Maria, tatuados muitas vezes com o ano da visita. Um certificado de peregrinação que os cristãos das igrejas orientais, etíopes, siríacos, armênios e coptas esperam com ansiedade nos dias que seguem a Páscoa ortodoxa. Um momento feito de tantas pequenas dores, tantos como os buracos feitos pela agulha elétrica na pele. Um mini sofrimento que os peregrinos suportam com prazer, inspirados em um sacrifício muito maior, o de Jesus. Eu senti a sua dor, a dor da coroa de espinhos. É para recordar quando lhe colocaram uma coroa em sua cabeça e seu sangue. A tradição das tatuagens cristãs em Jerusalém foi transmitida há centenas de anos. Em especialista a família de Anton e Vassim Hazuk, cujo avô, um especialista tatuador copta egípcio, decidiu permanecer em Jerusalém após uma peregrinação cerca de 300 anos atrás. Os Hazuk foram os primeiros tatuadores da Cidade Santa. A sua loja, perto da porta de Jaffa, no caminho para o Santo Sepulcro, é um grande evento todos os anos para centenas de peregrinos. Para Anton Hazuk, além do mais, uma tatuagem ajuda a ser bons cristãos. A tatuagem é para sempre, e a tatuagem é uma chave para o paraíso para os peregrinos, porque a tatuagem na mão evita as tentações de todo o pecado. Se alguém quer roubar, olha para a cruz que traz em sua mão e se recorda que não deve fazer. Até meados do século XIX, também os peregrinos das igrejas ocidentais tatuavam o braço depois de uma viagem a Jerusalém. Uma tradição que se perdeu, mas que persiste entre alguns católicos que optam pela cruz de Jerusalém, para sempre, gravada na pele. Comunicare la Terra Santa, per dare voce e visibilità alla Chiesa Madre di Gerusalemme, ai cristiani locali, ai luoghi santi. Siamo qui per mostrare a tutti le tante storie quotidiane dimenticate e di fatica, di coraggio, di fede. Siamo qui per portare in tutto il mondo la speranza della terra di Dio. Sostieni chi dà voce all'opera della custodia di Terra Santa.